E aí, galerinha, beleza? Tudo tranquilo? Cara, tô aqui para gravar mais um videozinho para vocês, então, pra gente conversar hoje sobre a questão da competência 2 da redação do Enem, tá legal? É uma dúvida bem simples assim, mas que muita gente tem dúvida se precisa ou não sempre citar alguém ou trazer um repertório de fora. É uma dúvida simples, mas que eu acho que é legal a gente ajudar vocês, tá legal? Então é em relação a isso esse vídeo de hoje, tá bom? Pode curtir, compartilhar, te inscreve no canal aí, fica à vontade, tá? É para ajudar vocês. E abaixo aqui nos comentários tem um link de um drive onde tu consegue esse material para te acompanhar a aula, tá bom? Então, roda a vinheta. Então, gente, olha só, como eu disse para vocês, então hoje a gente vai ver essa questão relacionada aqui à competência 2. Tá aqui os meus contatos, né? Competência 2, compreender e abordar a proposta e utilizar repertórios. Então, nessa primeira parte aqui a gente vai ver como utilizar esses repertórios e quais desses repertórios eles são permitidos. Então, vamos ao que interessa. Olha só, competência 2. O que a competência 2 vai cobrar de vocês? Duas coisas bem importantes, tá? Vou botar uma canetinha azul aqui para nós, ó, que é compreender a proposta, ou seja, se realmente tu compreende a proposta de redação, o que ela está te pedindo, o que esse recorte temático ele está te pedindo, né? Além disso, aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Ou seja, são três coisas, na verdade, né? A primeira delas, o que é? A gente vai ter que entender, né? Ou melhor, compreender a proposta. E como que a gente faz isso? A gente faz isso lendo a proposta de redação. A gente vai ler a proposta, vai ler os textos motivadores, vai ver o direcionamento da banca, qual o direcionamento que ela tá, na verdade, me induzindo ali naquela leitura, porque ela tá esperando que eu escreva alguma coisa em relação àquilo que ela tá me pedindo, tá legal? E esse aplicar os conceitos das várias áreas do conhecimento, que eu acho que é o que mais gera dúvida da galera. E é isso que eu vou falar agora para vocês. Porque muitas vezes, quando a gente fala em aplicar conceitos, que é o famoso repertório, né? Que o Enem meio que cristalizou aí. Muitas vezes as pessoas perguntam, professor, mas eu preciso citar alguém. Cara, se tu te sente confortável para citar alguém, cita, mas nem sempre. Muitas vezes a gente pode trazer um conceito e definir esse conceito que ele é para nós, no nosso ponto de vista, mas aí a gente precisa definir. E para isso eu vou explicar para vocês como que a gente vai fazer isso agora, tá? E os limites estruturais do texto dissertativo argumentativo é, na verdade, tudo saber, né? Que tem uma proposta ali e que tu vai ter que ter uma introdução, desenvolvimento, uma intervenção social e tentar persuadir também, né, o teu leitor, ou seja, convencer que é um texto dissertativo argumentativo. Então, olha só, o que eu disse para vocês em relação a repertório, tá? Um conceito com suas definições é avaliado como repertório legitimado. Não precisa sempre citar alguém. O que eu estou dizendo, gente? Eu vou trazer um conceito lá. Qual é o conceito que eu vou trazer? De capitalismo, tá? Vou trazer um conceito de capitalismo. E aí eu vou dizer que, em função do capitalismo, não há uma democratização do acesso ao cinema, por exemplo. E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma vírgula aqui, ó, ou um travessão, e eu vou definir o que é esse capitalismo para mim. O que é esse capitalismo para mim? Aí eu defini o que ele é para mim, não trouxe o Marx, não trouxe nenhum filósofo e nenhum sociólogo, eu só defini o que é para mim. Aí eu coloco outra vírgula aqui e continuo escrevendo. O capitalismo, vírgula, defini o que ele é para mim. É um dos responsáveis pela falta de democratização do acesso ao cinema. Falta de democratização do acesso ao cinema. Democratização do acesso ao cinema. Tá vendo, gente? Então a galera me pergunta muito isso e eu tô dizendo pra você, já tô respondendo, né? Não precisa sempre citar alguém. Se eu quiser citar alguém, eu posso citar. Mas se eu não quiser e quiser definir com as minhas palavras, eu posso definir. Claro que eu não vou definir uma coisa absurda, né? Eu não vou dizer assim,
Ah, e o capitalismo que visa a divisão de bens igualitários a todo mundo. Não, né? Daí eu tô extrapolando um pouco, tô fazendo uma leitura um pouco equivocada. Mas essa parte aqui, ó, vou pegar uma canetinha azul para nós aqui, ó, bem azulzinha, ó. Essa parte aqui, ó, que eu coloquei, ó, o que é para ti o capitalismo? Essa é muito importante, porque se tu definir, e ó, presta atenção que eu coloquei 2 vírgulas aqui, ó, mas poderiam ser 2 travessões também, tá? Sem problema nenhum. Eu vou, por exemplo, dizer que o problema dos estigmas ou o aumento das doenças mentais no Brasil, ele é culpa da vida corrida do século XXI, né? Da vida agitada do século XXI. E aí eu vou ter que definir o que é essa vida agitada do século XXI. O que ela é para mim? Para mim, em que a pessoa tem que sempre mostrar que é capaz ou que é superior às outras e sempre tem que estar mostrando felicidade. Beleza, isso já é um repertório legitimado. Aí, cara, vai ter outras coisas aqui que eles vão avaliar que vocês sabem, né? Que eu vou colocar aqui, ó, em outra corzinha para nós. Vou colocar um roxinho aqui para nós, ó, para diferenciar. Qual é a outra coisa? Essa é a primeira, né? Se ele é legitimado. Qual é a segunda? Se ele é pertinente ao tema. Ou seja, se ele tem a ver ao tema. E a terceira é se ele é produtivo. Ou seja, é o uso que tu faz desse repertório. Tá legal, gente? Então, um conceito com suas definições, o que ele é para ti, já é considerado um repertório legitimado, tá? Olha só. Outra coisa muito importante que os alunos me perguntam muito aqui. Professor, se eu quiser citar uma pesquisa e não lembrar dessa pesquisa, não cita. Se tu não sabe a fonte, quem realizou aquela pesquisa, ou pelo menos em que local ela foi veiculada, por exemplo, qual site que ela saiu, no UOL, no Globo, no G1, qual site? Não coloca. Isso aqui tá errado, ó, gente, ó. Pesquisas indicam que 83% da população não frequenta o cinema. Tá errado, tá, gente? Por quê? Por que tá errado isso aqui? Porque eu não disse que pesquisa, gente. Eu não disse nem onde essa pesquisa está veiculada. Qual pesquisa? Qual pesquisa? Aí muitos alunos me dizem, professor, mas tem um argumento que é o argumento senso comum, né? Que é meio todo mundo sabe e tal. Claro que tem, mas aí eu afirmo, então. Eu não coloco pesquisas afirmam ou pesquisas indicam. Porque se eu colocar uma pesquisa, eu tenho que pelo menos dizer onde essa pesquisa foi veiculada. Esses dados, ou por exemplo, ó, olha o segundo exemplo, depois eu vou complementar. Segundo pesquisa realizada pelo INEP, 83% da população não frequenta o cinema. Também está errado, né, gente? Por quê? Porque não foi o INEP que realizou essa pesquisa. O INEP ele colocou essa pesquisa no texto motivador. Lembra lá de 2019 que tinha uma pesquisa? Quem é que realizou essa pesquisa? O site Meio e Mensagem. Era o site Meio e Mensagem. Então não foi nem o INEP e nem o outro órgão, tá? Mas tem um texto lá, por exemplo, ano passado tinha um texto lá que saiu no G1. Vamos dar um exemplo. Então tu coloca, né? Pode citar pesquisa? Pode. Pesquisas, vírgula, divulgadas no site de notícias G1, vírgula, indicam, e aí eu continuo, né, que parará. E geralmente essa pesquisa, quando ela for veiculada nesse site, ela vai estar dizendo alguma coisa para vocês, né? Ela vai estar dizendo alguma coisa para vocês no sentido, pesquisa que avaliou o nível de entendimento do que é estar endividado, indica que, tá vendo? Ela, além de especificar a pesquisa e de estar em algum site, é legal tu citar isso, entendeu? Não deixa isso solto, porque isso aqui não é repertório legitimado. A gente não sabe que pesquisa foi nem nada, tá legal, gente? Então façam bem certinho as anotações de vocês, tá? Só vou tomar uma água e a gente já volta. Então, gente, como eu disse para vocês, não é repertório quando a gente não cita a pesquisa. E quando a gente não quiser citar ninguém, basta a gente pegar e definir um conceito que ele é para nós. Vamos ver um exemplo?
Olha só, essa aqui é a introdução da Júlia Mota, ela tem 17 anos, ela é de João Pessoa, da Paraíba, e tirou nota 1000 no Enem de 2020, que foi o Enem do ano passado. Então eu separei para vocês essa partezinha em roxo aqui, que vai mostrar que a Júlia, ela define um conceito com as palavras dela. Querem ver? O século XXI é marcado por um estilo de vida corrido e estressante, em que os habitantes das cidades brasileiras são diariamente cobrados por eficiência e produtividade, seja nas escolas ou nas empresas. Por isso, ocorreu uma explosão no número de casos das doenças mentais no Brasil, tornando o país mais depressivo da América Latina, segundo a Organização Mundial da Saúde. Apesar do aumento da incidência dessas enfermidades, existe na sociedade brasileira um enorme estigma associado às doenças mentais, que precisa urgentemente ser combatido. Esse estigma é causado pela falta de discussão sobre o tema no cotidiano e tem como consequência o agravamento do desafio de combater os transtornos psicológicos. Ponto. Tá vendo que bacana que ficou a introdução da Júlia? Então eu vou só pegar aqui, ó, em vermelho para mostrar para vocês algumas partes que são importantes, tá? Deixa eu só clicar aqui na canetinha, vermelho, vamos lá. Essa parte aqui, ó, que a gente tá vendo em roxo, que eu separei para vocês, é o contexto inicial da introdução da Júlia. E olha como a Júlia, ela define para ela o que é o estilo de vida corrido e estressante. Isso aqui é uma expressão que ela usa, ó, e ela tá fazendo uma afirmação, tá vendo? Então ela tá dizendo, ó, o século XXI é marcado por um estilo de vida corrido e estressante. Aí olha o que a Júlia faz, vírgula, em que os habitantes das cidades brasileiras são diariamente cobrados por eficiência e produtividade, vírgula. Tá vendo, gente? Aqui o que a Júlia faz? Ela define, com as palavras dela, o que seria estilo de vida corrido ou estressante. Tá vendo? Aqui tem um pequeno problema na Júlia, ó, que seria o seja, tá? A dupla. O ou, ele é uma alternativa sozinha, então seria seja nas escolas, seja nas empresas, tá? Mas como a Júlia, ela pode ter lá na competência 1, como vocês sabem, até 2 desvios, né? Então fica bem tranquilo aqui essa questão, tá? Mas o que eu quero focar aqui é como a Júlia faz para definir o que é esse estilo de vida corrido e estressante na visão da Júlia, cara. O que para ela é um estilo de vida corrido e estressante, não na visão do Marx, na visão do Bauman. Tá vendo? Isso aqui, cara, tá muito legal e já é um repertório legitimado. E aqui, no caso da Júlia, ele também é pertinente. Então, a gente já tem um repertório legitimado e pertinente. E a produtividade vai ser o que ela faz a partir de agora e tá produtivo. Porque olha só o que ela usa. Olha aqui, gente. Por isso, vírgula. Por isso que, por o século XXI ser marcado por um estilo de vida estressante que, na verdade, cobra eficiência e produtividade diariamente. Por isso, ocorreu uma explosão no número de casos das doenças mentais no Brasil, tornando o país mais depressivo da América Latina, segundo a Organização Mundial da Saúde. Olha aqui, ó. De onde a Júlia tirou isso aqui? Lá da afirmação do texto motivador, mas ela não faz uma cópia, ela faz uma paráfrase, ela se apropria desse dado e ela usa como justificativa da afirmação dela. Então, toda vez que a gente usar um dado que está no texto motivador, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, a gente tem que parafrasear. O que é isso, cara? É pegar esse dado e colocar ele com as minhas palavras, me apropriar dele. E aí, como que a gente faz isso? Usando ele como justificativa de uma afirmação minha. De uma afirmação minha. Tá vendo, meus queridões? É isso, cara. E é exatamente isso que a Júlia faz. E lembrando do que nós falamos antes, segundo a Organização Mundial da Saúde. Ela cita quem fez essa pesquisa. É isso, galera. É isso. E aí ela continua. Apesar do aumento das incidências dessas enfermidades, olha como a Júlia se vale dos pronomes demonstrativos aqui, ó, como elemento coesivo, ó, dessas enfermidades. Por isso, olha como ela inverte aqui o período, ó. Apesar do aumento da incidência dessas enfermidades, vírgula, existe, vírgula, na sociedade brasileira, vírgula. Olha como ela intercala bastante coisa aqui, ó.
um enorme estigma associado às doenças mentais que precisa ser urgentemente combatido. Então ela já traz uma tese que inclusive está bem longa, ela vai, na verdade, justificando o posicionamento dela, traz o tema tudo ok. Usa de novo um pronome demonstrativo, que é esse estigma, é causado. Olha só, ela usa a palavra causado. A gente vai trabalhar com causa ou causa e consequência. E ela vai trabalhar com duas causas, ó. Ou melhor, uma causa e depois ela vai botar outra palavra, ó. Consequência. Para que isso, gente? Para deixar claro para a banca. A primeira é a causa, a segunda é a consequência, ó. Causado pela falta de discussão sobre o tema no cotidiano, ou seja, argumento 1, e tem como consequência o agravamento do desafio de combater os transtornos psicológicos. Olha só, número 2, que é o que ela vai desenvolver provavelmente lá no desenvolvimento 2 dela. Tá legal, gente? Certo, meus queridões? Então, mãos à obra aí, espero que vocês tenham gostado. E lembrem-se, não precisa sempre citar alguém. Basta, na verdade, vocês definir esse conceito, o que ele é para vocês, que ele já vale como repertório legitimado, tá legal, meus queridões? Então, cara, espero que vocês tenham gostado. Espero que ajude vocês aí na redação do Enem e que vocês entendam as explicações para poder arrasar e tirar aquela nota show de bola, tá legal? Tamo junto, até a próxima!